Stranger Things chega ao seu final, a quinta temporada, que teve o seu último bloco lançado no dia 31 de dezembro de 2025 e deixou aí muitos fãs, muitas pessoas que gostam da série, inclusive eu, né? Algumas pessoas ficaram muito tristes, mas será que valeu a pena? Tivemos aí o fim desse ciclo de uma série épica da Netflix e a gente vai falar sobre isso agora. Seja muito bem-vindo, esse é o canal Bastidores Nerd, eu sou o Vini Figueiredo e vamos falar um pouquinho sobre Stranger Things e o seu final. E aí, valeu a pena? O final foi bom? O final foi ruim? Desde já peço para você dar uma conferida na tua inscrição, aproveita, deixa o teu like, deixa o teu joinha, deixa o teu comentário e eu quero saber, ó, coloca aqui embaixo o que você achou dessa última temporada de Stranger Things, um grande fenômeno da Netflix. Queria começar esse vídeo abordando a maneira, a forma como a quarta temporada finalizou, né? Parecia que ia acontecer ali um apocalipse, que o mundo ia ser destruído, iniciando ali por Hawkins e tal. E a quinta temporada inicia de uma forma total, meu ponto de vista, uma forma totalmente decepcionante. Porque é como se o final da quarta temporada estivesse totalmente desconexo com o início dessa quinta temporada. Nada do que prometia, na verdade, naquele final de quarta temporada se cumpriu, né? Não houve uma continuidade aqui no início dessa quinta temporada. E o que a gente viu nessa quinta temporada, pelo menos do primeiro ao sétimo episódio, foi muita enrolação. Muita conversinha, tramas, teorias. Eu ficava até imaginando que parecia aquelas coisas de Scooby-Doo, sabe? O plano infalível do Cebolinha nas historinhas da Turma da Mônica. Então era muita conversa, eram temas que poderiam facilmente não serem sequer abordados para dar uma continuidade e uma ênfase até melhor no decorrer de uma temporada, né? A temporada final. Então havia uma perspectiva muito grande em cima dessa temporada e ela foi meio que se esfacelando, sabe? Foi meio que se desfazendo a cada episódio na qual você dava o play e ficava esperando que algo de bom acontecesse no decorrer desse episódio. E foram 7 episódios muito ruins, muito abaixo daqueles, até nas piores temporadas de Stranger Things. Muita gente fala que a segunda e a quarta temporada foram as piores, mas do episódio 1 ao episódio 7 nós conseguimos ver que tudo poderia ficar ainda pior. Como eu falei, foram diálogos e temas desenvolvidos que muitas vezes até sequer não se encaixava naquele roteiro. Era realmente uma encheção de linguiça muito grande. Foi isso que a gente conseguiu enxergar nesses primeiros 2 blocos lançados pela Netflix. Sem contar que outra coisa que eu achei também, e à medida de que a série ia se desenvolvendo, e a gente sabia que eram 8 episódios, que o último era um episódio de pouco mais de 2 horas de duração. E acontece demais em várias outras séries esse tipo de situação, de que o tempo vai acabando, vai chegando o final, e muita coisa para você ainda amarrar, e muita coisa para você ainda dar um destino final, e com o Stranger Things não foi diferente. Uma série que mostrou muitos, mas muitos personagens. Então a série não tinha coragem de eliminar alguns deles, né? A gente comparava muito com Welcome to Derry, que logo no primeiro episódio a gente teve ali um desenrolar que ninguém imaginava, né? De morte, de pessoas que a gente sequer imaginava que fosse acontecer. Então Stranger Things deixou muito a desejar desse quesito. Acabou sendo covarde demais até com seus espectadores e com muitos protagonistas ali, e na qual a série não teve coragem de se desfazer de algum deles, até para poupar o seu público. E por falar em protagonista, né, falar da On, ela foi muito ruim nessa quinta temporada, muito ruim. E falando especificamente do primeiro ao sétimo episódio, ela foi totalmente escanteada, sem emoção, sem carisma. Parecia aquela coisa do jogo de futebol que o cara tá dentro de campo só para cumprir tabela, era mais ou menos isso. Foi o que eu consegui sentir da On nessa quinta temporada. E aí, juntamente com esse papel ridículo
da Millie Bobby Brown nessa quinta temporada, teve um roteiro que se arrastava, como eu citei. A história não desenvolvia, não caminhava, não andava, a gente ficava esperando, agora vai, e esse agora vai sempre ficava para o próximo episódio, depois para o próximo, para o próximo, para o próximo, e na verdade ficou para o último episódio, né? Acontecer alguma coisa, alguma ação mais efetiva dentro dessa quinta temporada ficou para o episódio número 8. E por falar nesse episódio número 8, o último episódio, pouco mais de 2 horas de duração, né? Teve tempo até demais para desenvolver muitas coisas, mas eu acho que ainda acabaram se perdendo muito no roteiro. Ainda foi muita conversinha, foi muita teoria, muito plano mirabolante para questões de pouquíssimos minutos de ação, e ação que para muita gente acabou não agradando tanto. Eu achei um episódio razoável, talvez o melhor episódio dessa quinta temporada, mas um episódio razoável, bem abaixo do que eu realmente, muita gente estava esperando dessa quinta temporada, um encerramento épico, e no fundo eu não consegui enxergar esse encerramento épico tão aguardado por mim e por muitos que estavam ali acompanhando. E uma pergunta, né? Eu acabei assistindo muitas teorias, muita gente falando a respeito desse 8º episódio. E uma pergunta que se fazia demais: onde estavam os Demogorgons, né? Porque eles conseguiram chegar ali após o mundo invertido, onde vivia ali o Vecna, onde tinha ali o Devorador, aquela coisa toda, e o restante dos monstros, né, desse mundo, que a gente imaginava, não, eles vão chegar lá e aí vai estar repleto de monstros, eles vão lutar, combater, aquela coisa toda. Nada disso aconteceu, nada disso, apenas o Devorador e o Vecna praticamente estavam lá nesse mundo. E a maneira como eles acabam derrotando tanto o Vecna quanto o Devorador é assim algo que me espanta, sabe? Porque queira ou não queira, são pessoas que não são treinadas. Tinha ali os militares que era só também para encher linguiça, assim como tinha os militares lá de Welcome to Derry, militares ridículos, com papéis ridículos, com preocupações absurdas que você não consegue, obviamente é uma série, é uma ficção, mas você não consegue transferir aquelas preocupações para a nossa vida real. Então foi muito atropelado, muita coisa ainda ficou faltando ali, aquela amarração para ficar bonitinho no final. Então, a forma como eles simplesmente eliminaram os Demogorgons e muitos outros monstros que apareceram no decorrer de toda a série, a forma como eles entram, a facilidade como entram também lá no mundo invertido, comparado às temporadas anteriores, era assim, parecia uma porta, você abre lá, na porta da tua casa, você entra e sai a qualquer momento, a porta do banheiro da tua casa, que você entra e sai a qualquer momento. Então ficou bem xoxo, sabe, esse final, se você for pegar assim os mínimos detalhes, a maneira da morte do Vecna, a maneira como ocorre também a destruição ali do Devorador, a gente fica com aquele gosto, né, quero mais. E aí uma pergunta que surgiu, né, após o final de tudo, teve aquela explicação do Mike, né, o Mike que trouxe lá, eles estavam jogando ali aquela última partida de Dungeons Dragons, e ele fala sobre a On, né, sobre ela não ter morrido. Aí fica aquela coisa se seria uma teoria, se seria uma história criada, já que ele é o narrador ali do jogo, ele tem uma história para o Will, ele tem uma história para o Dusty, ele tem uma história para Max, para o Lucas, para todo mundo, né? Inclusive para ele, e ele fala sobre a On, essa imaginação, e deixa no ar de que ela não morreu, né? Porque se você for prestar atenção, sempre que os militares iam tentar capturar a On, eles usavam, né, aqueles tipo uns alto-falantes, que soltavam lá aquele efeito sonoro na qual ele bloqueava os poderes da On, da 8 também, né? Da mesma forma. Então existe a teoria de sempre que a On utilizava os seus poderes, ela sangrava pelo nariz. Na cena da morte dela, não tem o sangue no nariz, né? E mostra lá os alto-falantes, é como se eles não estivessem funcionando. Então fica essa teoria de que não era a On que estava ali naquele momento, momento da destruição do mundo invertido. E o Mike se toca disso no momento que ocorre a cena da formatura deles, que ele tem aquele zumbido lá no alto-falante e ele acaba se tocando e lembrando que não ocorreu o fato dela utilizar os poderes até para atrair ele e contar que ela tinha aquele plano, que ele tinha que aceitar a sua morte, etc e tal. Então, se ela tivesse sendo atingida pelos alto-falantes,
ela não poderia utilizar os seus poderes. Então existe essa teoria de que era como se fosse tipo um holograma da On aparecendo ali, não era ela de verdade, né? Existe essa teoria de que realmente ela não morreu. Então eu acho bem bacana essa teoria. Eu acredito também que ela não morreu, e a história que o Mike conta ali no momento que ele está brincando ali com os amigos, ele acaba falando uma história real dentro daquilo, né, daquilo da sua imaginação. E eu acho que foi isso que aconteceu, que a On conseguiu finalmente ter a sua liberdade, e para que ela tivesse essa liberdade ela precisava fazer tudo aquilo. De certa forma acaba sendo também um sacrifício, né? Deixar de estar com as pessoas que amam, os amigos, o próprio Mike, e abrir mão de tudo isso para ter a sua liberdade em um outro local. Eu acho que aquilo tem uma certa coerência. E esse epílogo é muito bacana, né? Ele conta a história do Hopper com a Joyce e tal. É bacana e ao mesmo tempo é muito cansativo. Você está ali com quase 2 horas assistindo aquele final, já aconteceu toda a ação, é mais uma explicação de como cada um vai ficar, e acaba sendo cansativo demais, puxado demais. Teve momentos que eu tive vontade de adiantar um pouquinho o vídeo para ver o final, que não teve tantas surpresas, foi meio xoxo, né? Muita gente gostou, muita gente não gostou. Eu acho que poderia ser um pouco melhor. E o final, realmente, citando, agora falando sobre isso, é como se fosse o Mike passando o bastão para a irmã mais nova, a Holly, né, que foi uma das grandes protagonistas dessa 5ª temporada, juntamente com os amigos ali, indo jogar Dungeons Dragons no porão lá da casa do Mike, né, lá no primeiro episódio, na primeira temporada. A gente é apresentado para todos os protagonistas exatamente jogando Dungeons Dragons, exatamente naquele porão. A mãe dele chamando, tá pronto aqui a lasanha e tal, vamos comer. E ele sai com toda a turma aí que eram os principais atores ali de Stranger Things, né? E aí entra em cena a Holly com os amigos, e aí a gente tem esse final do Stranger Things. É isso, eu achei um final que poderia ter um pouco mais de emoção, um pouco mais de roteiro, um pouco mais de, sei lá, até ações negativas relacionadas aos protagonistas, né? Em relação a alguém sofrer, alguém morrer, enfim, não aconteceu nada disso, né? Foi um final que poderia ter sido melhor, mas que agradou a muitas pessoas. Eu não me agradei tanto, mas para mim ainda conseguiu ser o episódio melhor de toda essa 5ª temporada. Mas eu queria saber a tua opinião. Aproveita mais uma vez, deixa teu like, confere a tua inscrição. Esse é o canal Bastidores Nerd. Deixa o teu comentário aqui. E não esquece, no comentário coloca: eu gostei de Stranger Things por isso, por isso, por isso. Falando especificamente da 5ª temporada. Eu não gostei de Stranger Things por isso, por isso, por isso. Falando especificamente da 5ª temporada. É isso, gente, o vídeo de hoje. Grande abraço, beijo e até a próxima.